me foi pedido para dar uma pequena explicação do bilhete Quaresma. Então, São Bento diz que a Quaresma é o tempo de remediar as negligências dos outros tempos. Então, é o tempo de intensificar o esforço, né? Esse esforço que já é do ano inteiro. A vida do cristão é um combate. Mas no tempo de Quaresma, nós fazemos mais. Procuramos fazer algo de melhor. Então, ele propõe alguns pontos, né? Que a gente possa botar uma meta precisa, porque senão só dizer assim que a gente vai fazer um esforço não basta. Então ele enumerou alguns pontos que a gente possa oferecer a Deus, mas fazendo tudo com aprovação do superior. Ele diz que para o monge, sobretudo, né, que é feito sem a aprovação, você não será tido como aceito por Deus. Vou ler a frase de São Bento, essas palavras. Pois o que é feito sem a permissão do Pai espiritual é reputado como presunção e vanglória, e não como digno de recompensa. Portanto, tudo deve ser feito com a vontade do Abade. Bom, então é submeter ao confessor, né? Quem não tem nenhuma possibilidade de recorrer a alguém, bom, é diferente, né? Ao menos que o filho submeta ao pai, ao menos a esposa ao marido, não sei, alguma coisa assim. Mas você pode se dirigir a um padre, é melhor. Então, nós temos aqui no mosteiro uma listazinha que a gente distribui, no qual a gente bota o que a gente vai cortar, né, da alimentação, da bebida, do sono, das palavras, das diversões. A gente escolhe um livro também. São Bento prevê um livro para a Quaresma. A gente deve ler inteiro. Depois uma oração própria, né? Que a gente chama de oração peculiar. Mas uma oração especial, que não precisa ser longa, não. É só uma oração própria desse tempo da Quaresma que a gente escolhe e reza durante esses 40 dias. Depois a via sacra, o dia que a gente vai fazer. A disciplina para nós seria, né, esse flagelo, então o silício, né? E depois uma resolução geral. Para a alimentação, eu daria uma sugestão que seria cortar, não comer entre as refeições. Uma coisa muito moderna de comer, né, de ficar beliscando sem parar o dia todo, não é bom para a saúde e não, sobretudo, não é bom, não é uma coisa, uma intemperança, é uma espécie de gula, por assim dizer. Não precisa ser muita coisa, mas é um prazer, né, um gosto de estar sempre comendo. Isso não é a virtude da temperança. A bebida, cortar alguma coisa que a gente gosta. Então beber mais água do que outra coisa, né? Por exemplo, né? No sono, dormir mais cedo seria uma boa resolução para quem pode. Dormir mais cedo, desligar mais cedo o seu celular. Das palavras, não falar mal dos outros, por exemplo. Das diversões, aí poderia entrar o celular de novo. O celular, muitas vezes, ele é um instrumento de trabalho, mas é um instrumento também de diversão. E as diversões, às vezes, são fatais, porque às vezes é tanto olhar, acaba olhando coisas que não deve, e isso é muito ruim. Então podia, não sei, escolher um horário, né? Desligar ele às 6 da tarde, por exemplo, às 7, e não ficar à noite com ele ligado. Fiz disciplinar para se proteger. Então a leitura, cada um escolhe um livro, né? De preferência um livro de um santo. E depois a oração peculiar pode ser uma coisa simples, né? O lembrar de São Bernardo, ou então qualquer oração, que seja rezar um salmo, rezar o salmo miserere, ou para quem está assim decidido, pode botar que rezará o rosário, ou ao menos que rezará o terço, para quem não tem rezado. A via sacra, escolhi um dia mais assim comum, é a sexta-feira, né? Mas pode ser mais também. A via sacra não precisa ser muito longa,
nos livros de oração, ela é longa, porque tem muitas coisas. Mas se a pessoa fizer mais curta, ela pode fazer mais frequentemente. Basta que a cada estação ela pense um pouquinho e reze uma oração. Pode ser uma Ave Maria, pode ser um Pai Nosso e uma Ave Maria, ou só Ave Maria. O importante é a meditação a cada uma das estações. Então pode ser, e não podendo ir na igreja, pode fazer em casa também, menos, então, cada um faz o que puder. Esse flagelo, ou então o silício, né? Pode usar escolher um dia também, na sexta-feira, por exemplo, então 2 vezes, quarta e sexta. O flagelo é uma espécie de chicote que a gente dá nas costas, mas pode ser também o silício, uma coisa que incomoda, que a gente bota na cintura, mas não o tempo todo. A gente não deve dormir com isso, e durante o dia, isso uma parte do dia já basta. Basta que incomode, não precisa fazer uma coisa assim excepcional. A resolução geral, aí cada um veja o seu defeito e focar sobre esse ponto, e aí fazer um grande esforço. Um grande esforço, como diz Santa Teresinha, façam como eu fiz um grande esforço. Você tem uma dificuldade qualquer, faça um grande esforço. E aí tenta resolver aquilo ali, da maneira mais agradável a Deus. Um será desapegar das criaturas, outro será desapegar da cerveja, outro desapegar, dependendo. A cerveja tomada com moderação não é pecado, mas às vezes, né, alguns passam da medida, então seria bom na Quaresma, né, cortar isso. Ou então uma máxima espiritual, que seria agir com mais espírito de ser, ou seja, durante a ação, lembrar que a gente está tratando com os outros, e portanto que os outros são criaturas de Deus, mais que criaturas de Deus, são almas chamadas a participar da natureza mesmo divina, e que eles provavelmente participam, né, já pelo batismo e pelo estado de graça. E mesmo aqueles que não são católicos, né, são chamados também a essa vida. Então é sempre olhar para o próximo com esse olhar de alguém que Deus está nele, ou para que Deus esteja nele. Então tem um grande respeito pelo próximo, para desprezar o próximo, porque ele é chamado a participar da vida mesmo divina. Ou então pode ser outra ideia, outra coisa, uma resolução de humildade, aceitar as críticas. Se vê que vai explodir ao ser criticado, que se afaste, sai e afasta, mas não reagir orgulhosamente a qualquer crítica, já sair se defendendo e não suportar uma humilhação, né? Qualquer que seja, né? Então pedir a graça da humildade, assim. Então pode ser, a resolução geral é muito vasta. Reserva a resolução geral para algo mais assim da vida espiritual, né? Das virtudes. A humildade, ou ter mais prudência, ou ter, assim, cada um veja o que lhe convém melhor e submeta a um padre. Bom, eis aí, que o tempo da Quaresma seja uma bênção para todos.